Sorias, Churiamlarahaya se, Cheyalara Suriamloro Sondro Brocontro Glorias, Hey, Drashoriablos, Hey, Ramlaras, Se você canta em outras línguas, adore ao Senhor agora em espírito. Adore ao Rei em espírito. Vem e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. A palavra de Deus fala acerca de cantar em espírito e cantar com a mente. Cantar com a mente é o que nós cantamos em português. Cantar em espírito é cantar em outras línguas. Então, quando a igreja do Senhor adora ao Senhor em espírito, há uma manifestação mais intensa da presença dele em nós e neste lugar. Então, se você já é batizado no Espírito Santo, já fala em outras línguas, você pode cantar em outras línguas sim. Na verdade, você deve cantar em outras línguas sim, que justamente haverá manifestações do Espírito. Amém, queridos? Aleluia. Podem sentar. Obrigado, queridos. Melhor grupo de música que existe. Todos os outros são inferiores. Eu estava conversando com uns pastores e eu digo, rapaz, eu gostei demais do grupo de louvor da tua igreja, meu irmão. Muito bom, viu? Muito, e era mesmo, era top mesmo. Muito bom, excelente. Só é superado pelo da Ceilândia. Só. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus nunca planejou o fracasso para você. Não existe nos planos de Deus alguma coisa ou algum ponto que diga, não, nesse momento ele vai perder ou ela vai perder. Para Deus é sempre ganho. Você não foi projetado para fracasso. Você foi projetado para prosperar. Você foi projetado para vencer, seja lá a adversidade que for. Você foi projetado por Deus para prosperar, ou seja, para avançar, para se desenvolver totalmente, plenamente. Em todas as áreas. Eu preciso repetir isso. Em todas as áreas. Não é apenas na área financeira. Também. Mas não é apenas na área financeira. É em todas as áreas. Então, Deus, Ele te deu do seu próprio poder e capacidade para você prosperar.
Tanto que quando você observa as coisas de Deus, é sempre em abundância. Por quê? Porque a abundância sempre é o resultado de prosperidade. Vou dizer de novo, a abundância é o resultado de prosperidade. Onde não há abundância, também não há prosperidade. Prosperidade leva você à abundância. Deus, ele gosta e ele faz coisas realmente grandes. Quando Deus criou o jardim do Éden, a Bíblia diz claramente que ele plantou um jardim. Então nós, na nossa mente, né, de acordo com a nossa mentalidade, aquela mentalidade de ver sempre, assim, jardins é o quê? É uma coisa assim pequena, né? Tem umas rosas, um roseiral aqui, ou tem umas flores ali, né? E talvez umas plantinhas. É a ideia que a gente tem de jardim. Mas o jardim do Éden, meu irmão, não era exatamente isso não. O jardim do Éden, segundo os estudiosos, gente que sabe mais do que eu, ele tinha mais de 438 mil quilômetros quadrados. Não é um jardinzinho não, né? Ele tinha milhares de árvores frutíferas, animais. Ele tinha reservas, ele tinha reservas de ouro, de prata ali. E uma dos significados da palavra trabalho que Deus fala lá em Gênesis, quando Deus colocou o homem para guardar e trabalhar a terra, uma delas era justamente fazer garimpagem. Sabe, garimpar ouro. Era minerar ouro. Por quê? Porque Deus é um ser abundante. Então, quando eu vejo muitos cristãos diminuindo a coisa, ficando aquele negócio pequenininho, tiquinho, nada aqui e tal, eu vejo pessoas com mentalidade pequena. A Sabrina estava me contando uma determinada, um incidente, algo que aconteceu, e naquilo que ela me falou, eu disse, olha, essa pessoa tem uma mentalidade de pobre, tem uma mentalidade pequena. E porque Deus nos deu essa capacidade de pensamento. Um cachorro, uma galinha, um lobo, um leão, são animais que agem por instintos, mas eles não são racionais, eles não raciocinam. A mentalidade, se é que a gente pode dizer que tem a mentalidade deles, é muito limitada, é uma coisa ali, mas o ser humano não. O ser humano tem uma mentalidade muito maior e com capacidade para mudar a seu bel prazer. Ele pode mudar, ele é variável nessa questão de mentalidade. Pastor, mentalidade, explica aí mentalidade. Segundo o Google, a palavra mentalidade, cadê? Deixa eu ver aqui, vou dizer agora para vocês. Essa palavra mentalidade é um conjunto de manifestações de ordem mental, disposição psíquica que caracteriza uma classe ou um indivíduo. A sua mentalidade caracteriza você. É uma característica sua. E como é formada a mentalidade? São vários fatores. Com quem você convive, o que você ouve, o que você lê, o que você estuda e, acima de tudo, experiências pessoais. Isso forma a mentalidade de indivíduos. É por isso que é comum ver filhos com a mesma mentalidade dos pais. É comum. Por quê? Porque os pais os influenciam, criando eles assim. E quando a sua mentalidade é pequena, dos seus filhos também será. Consequentemente, dos seus netos também. Deus é um Deus de abundância. Deus nunca pensa pouco. Portanto, quando Deus coloca no seu coração você plantar na vida de alguém, é porque há uma grande colheita à sua frente. E Deus está mostrando, ei, o caminho é por aqui. Vai por aqui, planta aqui. E você vai colher lá na frente, em abundância. Se o que chega para você
em termos financeiros, vamos falar agora em termos financeiros, chega para você, não é suficiente para você pagar suas contas? Não é suficiente para você pagar contas e comprar aquilo que você está precisando? Irmãos, é porque o que chegou foi semente, não come não, planta. Porque quando é colheita, é em abundância. Todo mundo repete comigo, abundância. Então Deus planta aquele jardim, lá no Éden, daquele tamanho, coloca o homem lá, e agora o homem deveria colonizar a terra para ficar igual ao jardim. O jardim era a casa dele. O jardim era onde ele ficava. O que Deus queria é que ele colonizasse o restante do planeta, para fazer igual. Mas aí no meio do caminho havia uma pedra, né? Uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, né? Diz o ditado lá, chamada pecado. E aquele homem criado de forma tão inteligente, com um nível de inteligência fantástica, inteligência natural, tremenda, a ponto de colocar nome em todos os animais e lembrar de todos. Meu Deus do céu, eu não sei se a minha memória chega a 30 nomes de animais, 30, talvez não, já tenho esquecido, chega lá no 21º, eu já esqueci o primeiro, pois o homem lembrava de tudinho, porque ele tinha colocado os nomes. Ele que trabalhava, ele tinha essa mentalidade, era o que Deus queria. A terra, ela não produzia espinhos. Vocês têm ideia? Sabe aquela história que diz lá no Nordeste, em se plantando tudo dá? Era assim a terra, só que era o planeta inteiro. Qualquer coisa, só planta, cara. Vai trabalhar, planta aí, que você vai colher. Era tudo o que Deus queria. E a Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai e sujeitai a terra. Gente, era coisa para valer. O homem era o xodó de Deus, e ainda é. O homem era o xodó de Deus, e ainda é. Deus está sempre de olho no homem e na mulher. O olhar de Deus não é para a circunstância, é para o homem e a mulher, porque você foi criado por Deus para isso. Nós falamos há alguns cultos atrás acerca de domínio. Deus nos colocou para dominar. E se alguma coisa te domina, seja lá o que for, você já está fora da vontade de Deus. Nada pode dominar você, nem Deus domina você. Você na terra, você manda. Para dominar a terra, é preciso ser um espírito, possuir uma alma e habitar num corpo humano. É um dos motivos pelos quais Satanás, ele precisou entrar no jardim através do pecado de Eva, é justamente isso, porque ela deu legalidade. Adão deu legalidade a ele para ele agir, porque ele não teria nada, só pelo fato de que ele não é humano. Está todo mundo entendendo isso, gente? O fato de você ser humano te dá autoridade. Só nisso aí. Mas quando a pessoa está debaixo do domínio do maligno, a sua mentalidade é completamente distorcida e ele passa a ser dominado por aquele a quem ele deveria dominar. Ele passa a ser dominado por aquele a quem ele deveria dominar. Ele passa a ser influenciado por aquele a quem ele deveria pisar em cima. Satanás. Todo mundo está entendendo até aqui, gente? Amém? Mas quando Jesus veio, ele nos tirou de debaixo do domínio de Satanás e nos colocou muito acima de toda a hoste infernal, de todo demônio. Por isso, meu irmão, que uma pessoa que nasceu de novo há 10 minutos atrás já tem toda a autoridade para expulsar demônios. Há 10 minutos atrás. Não, pastor, tem que ter um tempo. Não tem não, ele já tem. Acabou. Já era, Satanás, para tu. É por isso que a nossa igreja, nesse ano 2024, nós vamos nos esforçar
planejando, já está planejado inclusive, mas vamos nos esforçar para ganhar pessoas para Jesus. Porque Deus está olhando para a Ceilândia e está olhando para você. Vou dizer de novo, Deus está olhando para a Ceilândia e está olhando para você. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer esse ponto para vocês. E quando o Senhor Jesus, Ele nos salvou, nos libertou, nos colocou muito acima de todo poder do maligno, muito acima de qualquer potestade, de tal maneira que nada pode nos dominar, a não ser que a gente permita. Aí a posição, essa é a sua posição. Beleza, agora só tem uma coisa, você tem que trabalhar a sua mentalidade, para ter a mesma mentalidade que Deus tem. Não estou falando de ser igual a Deus, por favor, não pensa nisso. Não estou dizendo que você é igual a Deus, eu estou dizendo que você tem que ter a mesma mentalidade dele. Estão entendendo, gente? Pastor, tá, qual é mesmo o tema da ministração, porque está demorando isso? Sua mentalidade determina sua prosperidade. Esse é o tema. Sua mentalidade determina sua prosperidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, não precisa abrir lá, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A palavra grega para abençoar ali, ou seja, que fomos abençoados, significa nos fez prosperar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então você já é próspero. Deus te chama de próspero. Na Bíblia diz que você é próspero. Amém? Então, se Deus diz que você é próspero, a palavra de Deus diz que você é próspero, é o que você é. Pastor, mas a minha carteira não diz isso não. As minhas contas para pagar não diz isso não. Tudo indica que eu vou virar o ano de endividado. Pastor, mas olha, o meu casamento é horrível, está ruim demais. Como é que eu posso ser próspero dessa maneira? Existe prosperidade no casamento? Pastor, mas os meus filhos, eu não consigo ter ser uma influência boa para eles. Como é que eu não prosperei nessa parte? Como é que a Bíblia me chama de próspero desse jeito? Eu acho que eu não sou não. Eu acho que eu não sou. Você é. Só que para que a prosperidade que Deus planejou para a sua vida, escuta bem, para que a prosperidade que Deus planejou para a sua vida se manifeste, você precisa pensar como Deus pensa. Ou seja, você precisa ter a mesma mentalidade, conjunto de crenças que Deus tem. Não, você nunca, preste bem atenção nisso, você nunca irá prosperar plenamente se você não pensar como Deus. Se a sua mentalidade não for como a de Deus, você nunca vai prosperar plenamente. Você pode prosperar numa área e noutra não, aqui sim, aqui não, por aí. Mas plenamente você nunca vai prosperar se você continuar pensando como tacanho, como pequeno, como coisa pouca. É preciso ter a mesma mentalidade que Deus tem. 3 João, versículo 2, só tem um capítulo, né? 3 João no versículo 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera, o quê? Alma, mente, intelecto, emoções, vontade, pensamentos, mentalidade. Você só prospera, a sua prosperidade é de acordo com a prosperidade da sua alma. Ou seja, a prosperidade da tua alma determina a proporção de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Assim como é próspera a tua alma. Então, se tem uma coisa que você precisa pensar, é o quanto de próspera é a sua mente. O quanto de próspera. Uma pessoa, ela diz, olha, eu vou entrar naquele Bolsa Família,
né? Então vou fazer filho, vou fazer Bolsa Família, para ter direito à Bolsa Família. Aí com muito custo ela tem direito lá ao Bolsa Família, não sei nem quanto é que está, hein? Não me lembro agora. Bom, enfim, como aqui que todo mundo é milionário, ninguém nem sabe qual é, né? Enfim, aí o que acontece? Ela simplesmente, pastor Cristóvão, muitas vezes não quer trabalhar. Por quê? Tem o Bolsa Família. Passa o dia inteirinho sentado, conversando, de boa, não produz nada. Por quê? Tem o Bolsa Família. Alô? Eu gosto quando Ronald Reagan, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele disse: o melhor serviço social para um pobre é o emprego. É trabalho. Trabalho. Mas eu estou só dando um exemplo disso. A mentalidade é tão pequena que ele não faz nada, porque eu já tenho o meu dinheirinho, já diz assim. É de um jeito que ele vai pedir uma água, bota um pouquinho aqui. Quer um bolo? Um tiquinho. Né? Olha, você quer feijão? Bota um tiquinho aqui. É tão pequeno que já é natural. Ele só pensa pequeno. Eita diferença, hein? Quer um feijão? Enche o prato, meu irmão. Vocês estão entendendo isso, gente? Quer tem uma coisa assim? Enche o prato. A grande verdade é: se Deus tem tanto em abundância, por que a gente só está vivendo um tiquinho? Porque a nossa mentalidade é tiquinho. Eu vou, aleluia, vai chegar um dinheiro bom, oh glória a Deus, aleluia, vai chegar, eu vou pagar as minhas coisas e tal. Se sobrar alguma coisa, eu dou de oferta na igreja. A mentalidade. Quando você entrega seu dízimo e sua oferta, você está reconhecendo que Deus é a sua fonte e não a força do seu braço. Mentalidade. Está todo mundo entendendo isso, gente? Mentalidade. Dinheirinho, saláriozinho, empreguinho, casinha, carrinho, e por aí, é tudo inho. Mentalidade. Estou falando de mentalidade. Então aprenda, meu irmão, a pensar como Deus pensa. Grande. Eu estou dizendo grande, muito, bastante. Se porventura você atrasou as mensalidades do Rema, começa a pensar, declarar, falar e crer em você pagar o Rema de 3, 4 pessoas. Você. Isso é mentalidade. Mentalidade como Deus. Por quê? Porque Deus, ele sempre pensa em doar, em plantar, em ajudar. A mentalidade pequena pensa para mim, eu, e mais eu, e eu, e por aí vai. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, 18º, eu de novo. A grande verdade é essa, mentalidade. Olha como Deus fez. Irmãos, pensa comigo, para que tanta estrela no céu, hein? Mas 50 bastava. Mas por que existem milhões de estrelas, formando galáxias imensas? Você já pensou nisso? Porque Deus é grande. E para que um oceano tão grande, pelo amor de Deus? Porque foi Deus quem fez, Ele só faz coisa grande. Para que tanto peixe? Bastava um peixe aqui, outro ali e tal. Mas existem milhares de peixes diferentes, fora seres que não são peixes, são seres marinhos. Por quê? Deus é grande. Aí eu vejo pessoas que dizem ser cristãos, seguem a Jesus, pensando apenas no empreguinho que ele tem. Irmãos, ei, escuta, preste atenção no que eu vou te dizer. Você precisa aprender a pensar grande. Você tem uma empresa. Não, pastor, eu não tenho nenhuma empresa. Não, vamos dizer que você tem uma empresa. Vamos dizer que você tem uma empresa. Pensa noutra. E noutra. E noutra. Ah, não vai dar conta não. Pronto, não vai mesmo não. Você acabou de determinar a sua prosperidade. Não vai dar conta. Alô? Está todo mundo entendendo isso, gente? Mentalidade grande, coisa
grande, coisa imensa, coisa tremenda. É isso que faz a diferença. Todo mundo está entendendo até aqui? Vamos lá. Vamos ver algo que lá em Êxodo, capítulo 1, um exemplo de uma mentalidade pequena. Já eu digo o versículo. Deus chama Abraão, lá na terra de Ur dos Caldeus, eu acredito atual Iraque. Iraque. E Deus chama ele e diz: olha, eu quero que vá para uma terra que eu vou te dizer. Então Abraão sai da sua terra, e por ele obedecer, ele cresce, prospera, avança, tem um filho chamado Isaac. Abraão morre, Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos, desses 12 filhos tem o José. Todos eles descendentes de Abraão, ligados à aliança abraâmica. Então, acontece que os irmãos de José eram invejosos, não gostavam de José, venderam ele como escravo, comprou ele no Egito. Mas lá no Egito, ele como escravo, a Bíblia chama ele de próspero, em um mesmo capítulo 4 vezes, ele sendo escravo. A Bíblia chama ele de próspero 4 vezes. E diz, ele era próspero porque Deus era com ele. Ele era próspero porque Deus abençoou a casa do egípcio. Mas o egípcio era o quê? Era pastor da Verbo da Vida do Cairo. Não. Ele era o quê? Adorador de ídolos. Adorador de demônio, para ser mais exato. Mas Deus abençoou a casa de um adorador de demônio por causa de um que tinha aliança com ele. Preste atenção nisso. Então, a Bíblia fala claramente que José foi preso injustamente, e mesmo no cárcere, mesmo preso, mesmo assim, ele continuou prosperando lá. E aconteceu um dia, como todos já sabem, que ele interpreta o sonho do faraó e se torna governador da maior nação da terra. De tal maneira, ele amanheceu numa prisão e foi dormir num palácio dele, para ser mais exato. E aí ele governou e aí houve um crescimento muito grande. Então os irmãos dele vieram para o Egito por conta da fome, tal, aquela coisa toda. E teve a reunião deles. Estou resumindo tudo, que eu quero trazer isso para vocês. E os anos se passaram. E aí o Israel se estabelece no Egito. Jacó e toda a sua família se estabelece no Egito. Claro, afinal de contas, o filho mais novo era o governador daquele tamanho, do país. Então se juntou, tal, beleza. Foi separada a terra de Gósen para eles. E eles cresceram e prosperaram. José morreu. Jacó morreu. José morreu. Os irmãos dele morreram. E os outros que vieram morreram também. E a nação continuou crescendo cada vez mais. Agora sim, no capítulo 1, no versículo 6 de Êxodo, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel, ou seja, a família, foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Por que eles se fortaleceram? Porque eles estavam debaixo da aliança abraâmica, que Deus tinha prometido a Abraão, acerca da sua descendência, que seria muito forte e vigorosa. Ok? Vamos lá. Versículo 8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Claro, já fazia séculos que José tinha morrido. Continua. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Todo mundo repete comigo: mais numeroso e mais forte do que nós. Ou seja, os egípcios eram mais fracos e menores em número. O pessoal de Israel era muito maior e mais forte. Versículo 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra.
Então os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Versículo 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir aos filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolo, com todo trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. A pergunta que eu já fiz aqui 1500 vezes, lá vai 1501. Como que um povo mais fraco e menor em número consegue dominar e escravizar um povo maior em número e mais forte? Como? Mentalidade. Isso não foi do dia para a noite, isso não foi de uma semana para outra, não. Isso não foi de um mês para o outro, não. Isso foi tempo, devagar, aos poucos, foram oprimindo. E o povo de Israel, o povo da aliança, que Deus tinha com Abraão, se tornou escravo. E de forma terrível, cruel. Por quê? Por causa da mentalidade deles. Deus tinha dito que eles eram prósperos. Deus tinha dito que eles eram fortes. Deus tinha dito que eles iriam possuir a terra. Deus tinha falado tudo isso. Mas a mentalidade deles os impediu de vencer os egípcios. Vamos trazendo para hoje. Você é povo de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus, numa aliança muito superior a Abraão, mas infinitamente maior, muito grande. Como é que você consegue ter uma mentalidade tão pequena, pensar tão pequeno? Já pensou nisso? Por quê? Porque o seu sistema de crenças, aquilo que foi construído durante toda a sua vida, levou você a isso. Por que muitas vezes, quando você vai, vamos lá, falando pais e mães agora. Pais e mães, vamos lá, pais e mães. Vamos colocar o nosso menino no jardim de infância. Vamos colocar o nosso filho no jardim de infância. Ele não pensa, vamos colocar o nosso filho no melhor jardim de infância do DF. Ele pensa, vamos colocar no mais em conta. Por quê? E aí continua, escola, a mais em conta. Colégio, ensino médio, o mais em conta. E a faculdade, eita, pega a mais barata, irmão. Por que não pensa no melhor? Não, eu vou colocar o meu filho no melhor escola, no melhor colégio, na melhor faculdade, vai ser o melhor. Por quê? Ai, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas se a Bíblia te chama de rico, por que você não tem dinheiro? Ô pastor, mas é que tem que ver a realidade. A realidade do crente é o que ele não vê. A realidade, aleluia, lá vamos nós. A realidade do crente é o que ele não vê com os olhos físicos. É o que ele crê. Se o que você crê é colégios apenas mais em conta, é isso que você tem. Comprar o carro, o mais em conta. Comprar a casa, depende, quantas parcelas? De quanto cada parcela? Uai, e por que não comprar uma casa à vista? Ixi, na minha família nunca se comprou casa à vista. Parabéns, você pode ser o primeiro. O primeiro de muitos, tá? E sabe o que é triste? É porque os nossos filhos passam a seguir a gente do mesmo jeito. E aí há uma verdadeira, digamos assim, uma supervalorização do que é pequeno, do que é pobre, do que não vai, do que está pouquinho, desse jeito. Eu vou comprar uma roupa para o final do ano, vai ter, né? O Natal, vamos comprar uma roupa bonita, vamos procurar um brechó.
Irmãos, nada contra os brechós. Se você quiser abrir o seu brechó, fica à vontade. Não, eu vou no shopping, vou renovar meu guarda-roupa. Mas a mentalidade é pequena. Mas pastor, como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro? Você não tem boca? Alô, você não tem boca? Quem ainda não assistiu à ministração da Carlene hoje de manhã? Quem ainda não assistiu? Ela contou algo que Deus falou com ela, que eu gostei. Irmãos, assista a ministração de hoje de manhã. Gente, muito, muito boa. Carlene, você foi top, garota. Gostei de ver. Muito bom, também te amo. Deixa eu te dizer isso, presta bem atenção nisso. Ela disse, Senhor, eu preciso de você. Não foi? Aí Deus disse, eu preciso da tua boca. Deus precisa que você fale. Por quê? Porque o mundo Ele deu a você. Então, como todas as coisas foram criadas simplesmente falando, por que você não pode falar? Mas fica aquela, como é que dizia lá, pastor? Dupla confissão, né? Fala no livro lá. Aqui na igreja, eita glória, é meu, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo aquilo que eu disse que eu tenho, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer, aleluia, glória a Deus, yes, amém, ganhei, eita. Aí amanhã, segunda-feira, cadê a empolgação? Ei, o que vai fazer a diferença na sua vida é aquilo que sai da sua boca. E o que sai da sua boca depende da mentalidade que você tem. Porque você pode falar uma coisa da boca para fora. Você pode dizer uma coisa da boca para fora, sem crer. Aquilo que mais você pensa é o que você vai crer. Aquilo que mais você crê é o que você vai falar. E aquilo que mais você falar é o que você vai viver. É esse o processo da fé. Meu irmão, pensa nisso. Porque Deus me disse há alguns anos atrás, você é um pastor de milionários, eu tomei posse disso. Eu tomei posse disso com força. Eu creio nisso. Mas para que o fato de você se tornar milionário chegue até você, não vai ser jogando na Mega Sena da virada. Vai passar por uma mentalidade diferente. Essa noite é noite de você mudar a sua mentalidade. Mentalidade. Por quê? Porque você foi escolhido e inspirado para prosperar em todas as áreas da sua vida. Você foi. Você foi. Eu vou repetir, você já foi. Seja o que for. Rapaz, será que se a gente colocar a Vívia para fazer isso, será que vai dar certo? Vai, por quê? É Vívia. Não, mas nisso aqui, mas naquilo lá vai dar certo, porque é Vívia. Mas olha, mas não tem jeito para aquele negócio ali. Eu acho melhor, não, vai dar certo, porque é a Vívia. Ela tem aliança com Deus, ela tem a palavra de Deus dentro dela. O que ela crê em falar, assim será. Não existe áreas nesse mundo que através das quais você não possa prosperar. Não existe. Sabe aquela história? Não tem jeito para isso. É mentira do cão. O cão que eu estou falando não é o cachorro, não. É o que vale menos do que um cocô de cachorro. Que pelo menos cocô de cachorro aduba a terra, né? Ele nem para isso serve. Isso é mentira. Você tem jeito, sim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: você tem jeito para tudo que você se propor a fazer, desde que a sua mentalidade seja a mentalidade de Deus. O povo de Israel foi escravizado, não por pouca força, porque força eles tinham, não porque eram menor em números, porque eles eram bastante numerosos. Eles foram escravizados porque a sua mentalidade era de gente pequena. Eles aceitaram a escravidão. A escravidão só chegou para eles porque eles aceitaram. Não foi, não havia condição dos egípcios forçarem o povo de Israel. Por quê? Porque eles eram menores, gente. Se juntasse o povo, era uma surra daquelas. Mas acontece que foi devagar. E aonde foi primeiro, gente? Na
mente. E é assim que Satanás consegue escravizar muitos filhos de Deus. Porque mantém as suas mentes em escravidão. Não posso, não dá, não tem jeito, tiquinho, pouquinho, carrinho, casinha e por aí vai afora. Se você não mudar a sua mentalidade, você não vai prosperar. Amém? Vamos lá. Agora pula lá para Números capítulo 14. Passa alguns livros. Agora nós estamos falando quando Moisés chega ali nas margens do Rio Jordão e manda aqueles 12 espias para espiar a terra. Você já sabe, está a história todinha lá no capítulo 13, eu não vou abrir lá, porque senão o tempo não vai dar. E envia 12 espias para espiar, eles espiam, passam 40 dias lá na terra prometida. Deus tinha dito que eles iam possuir a terra, Deus tinha dito que eles iam ganhar, e Deus tinha dito também, olha, vocês vão possuir a terra, é de vocês, eu já dei a vocês. Agora deixa eu dizer uma coisa, o que é? A terra prometida é composta de 7 nações, não era cidadezinha não, era nações, todas elas, cada uma delas é maior e mais forte que você. Deus também não mentiu, falou a verdade. Eles são maiores e mais fortes do que você. Mas a diferença é que eu sou com vocês. Cada uma. Ou seja, não era surpresa. Tanto é que no capítulo 13 de Números, fala que Deus tinha instruído Moisés a isso. Mas quando você chega lá na frente do Deuteronômio, o próprio Moisés diz que foi o povo falando e tal, para mandar aqueles 12 espias. Porque se a terra tinha sido deles, para que mandar espia? Não era deles? Era entrar e pronto. Mas enfim, vamos lá, vamos em frente, que a gente vai falando sobre isso. Aí os 12 espias chegam, né? De volta, realmente a terra, mana, leite e mel, olha o tamanho do cacho de uva, 2 homens para carregar, meu Deus do céu, é uma terra maravilhosa, é bênção, é tudo de bom, fantástico, tremendo, tudo que você falou a terra é, só tem um pequeno detalhe. O que? Diz, rapaz, é terra que devora os moradores, estava falando de terremoto, é terra que devora moradores. Todo mundo lá é grande. Não, primeiro ele disse, primeiro disse, lá tem gigantes. Alguns lá são gigantes, enormes. E era mesmo, gente. Era uma turma lá nas alturas. Certo. Então guerreiros são fortes e tal. Aí eles começaram a dizer, olha, é ruim. Aí, à medida que eles iam falando, a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. A coisa ia piorando. Lá na frente você vê eles dizendo, todo o povo é gigante. Mas não era todo o povo, era só alguns. Mas agora já estava em todo mundo lá era imenso. Não vamos poder, as cidades são muito fortificadas. Aí pronto, começou a colocar. E detalhe, é o seguinte, a questão é que não era quanto eram fortes, porque o próprio Deus já tinha dito que eles eram, o povo lá era mais forte que eles, e maiores. Eles deveriam confiar no Senhor, independente do que for. Mas aí Josué e Caleb, ei gente, vamos parando. Que é isso? Rapaz, se Deus se agrada de nós, a gente acaba com eles. A gente olha e come eles no café da manhã, meu amigo, a gente arrasa. A gente acaba com eles. Mas os espias, não, a gente não vai poder. Vai poder assim, não, a gente não vai poder. E como a maioria muitas vezes ganha, você sabia que democracia não tem no reino de Deus? Não tem. Então foi na democracia da coisa. E o que aconteceu? As vozes dos 10 espias sobressaiu a voz dos 2 espias. Venceu a voz dos 2 espias. Mas por quê? Porque a mentalidade do povo de Israel era uma mentalidade de escravos. E aí, meu amigo, coisa piorou, começaram a infamar a terra, começaram a dizer, olha, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, desse tamanho. Meu Deus do céu, o cabo é tão gigante que o outro fica desse tamanho, sério?
Não existe isso, nunca se descobriu na arqueologia um gigante a ponto de o outro ser desse tamanho. Ah, mas no filme, estou falando de coisa real. E éramos também aos olhos dele, não sabia nem o que, não tinha nem falado com eles, mas disse que já era. E aí o povo chorou, e já estava querendo apedrejar Moisés, e lá vai, e aquele começou o festival de incredulidade. Versículo 21, Números capítulo 14, versículo 21. Porém, tão certo como eu vivo, e toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e ainda me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quando uma pessoa não tem a mentalidade que Deus tem, mas cedo ou mais tarde vai desprezar a palavra de Deus. Em algum instante ele vai considerar muito mais a palavra do médico do que a Bíblia diz. Em algum momento ele vai considerar muito mais o que diz a sua conta bancária do que o que a Bíblia diz. Isso é desprezar a palavra. É desprezar a palavra. Versículo 24. Porém o meu servo Calebe, olha a diferença, visto que nele houve outro espírito, outra mentalidade, outra forma de pensar, outro jeito de pensar. Deixa eu te falar uma coisa para os empresários e empreendedores aqui. Se você aceita pessoas para trabalhar para você com uma mentalidade tacanha, vai por mim, ela vai, inconsciente ou inconscientemente, contribuir para a derrocada da tua empresa. Ah, mas é só pensa bem, quando você for fazer entrevista de emprego com alguém, procure descobrir a mentalidade da pessoa através de perguntas, para que a sua empresa não afunde amanhã. A mentalidade, meu irmão, é uma coisa poderosíssima. Uma mentalidade pequena, negativa, acaba com lares, acaba com casamentos, leva pessoas à ruína financeira. Uma mentalidade pequena tem levado pessoas à morte, se suicidaram. Olha o tamanho. Eu estava conversando com um empresário, e eu falando com ele, e depois de ele ouvir uma ministração lá no meu canal, momento agora do comercial. Eu tenho o meu canal no YouTube, Pastor Johnson Dawson. Por favor, se inscreva, compartilhe, curta, comente, tá nossas ministrações lá, ok? E compartilha também o canal. Fechando o comercial. Então, ele falando comigo, ele disse: se assistir aquela ministração sua, pastor, e tomei uma decisão. Eu proibi todos os meus funcionários de falarem a palavra problema. Eu mudei. O nome vai ser desafio. Temos um desafio. Por quê, meu irmão? Começa onde? Linguajar. Você senta para comer, jantar, e aí tudo que você fala junto com seus filhos é problema. Aí depois reclama porque os filhos viram problemáticos, porque você só fala problemas. Muda isso, desafios. Acredite, nós temos vários desafios nessa igreja, estamos vencendo. Rapaz, eu gostei disso, mas vamos voltar, senão a gente não termina aqui. Vamos lá. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Não vou entrar em muitos detalhes, mas esse Calebe, rapaz, 40 anos depois, ele simplesmente estava tão forte quanto nesse tempo. E venceu gigantes, ele venceu gigantes. E uma montanha inteira foi dada para ele e para a família. Com condomínio fechado.
Só dele. Por quê? Por causa da perseverança. É a sua mentalidade que faz com que você persevere do que crê. Eu vou dizer de novo. É a sua mentalidade que faz com que você persevere no que crê. À medida que você alimenta pensamentos corretos, como Deus pensa, como Deus pensa, como Deus pensa, o que a Bíblia diz, como Deus pensa, é isso que vai. Mas quando você simplesmente passa a ouvir outras coisas, a ser influenciado por outras coisas, contrárias ao que diz a palavra de Deus, tua mentalidade vai ficando pequena, meu irmão, tua fé vai sair pela janela, vai voar, tchau, porque a fé fica em quem tem mentalidade forte. Pense como Deus pensa. Mas vamos em frente, senão a gente não termina hoje. Isaías, capítulo 55. Eu acho que eu vou terminar aqui. Versículo 7. Isaías, capítulo 55, começando do versículo 6. Vamos lá. Começando do versículo 6. Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Por quê? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Está vendo que Deus está colocando uma diferença? Só que ele não está se referindo a você, como tanta gente prega por aí. Ele está se referindo ao perverso. Você não é perverso. Ninguém aqui, olhando aqui, não, ninguém aqui é perverso. Ele está se referindo ao iníquo. Por isso que ele está dizendo, deixe os seus pensamentos, deixe os seus caminhos e volte-se, converta-se ao Senhor. Isso no versículo 7. Ele não está falando de você. Ô pastor, tá, e como tem que ser os meus pensamentos? Iguais aos de Deus. Pastamento na minha mente, né? Que não é igual ao de Deus, é porque ele não é seu. O seu tem que ser igual ao de Deus. Então não aceita. Quando você vê faltando alguma coisa na sua casa, se recuse a falar o que vê e passe a falar o que crê. E quando você falar o que crê, a abundância se manifestará no seu lar. Quando você falar o que crê, você vai atrair aquilo que Deus já disse que é seu. Olhe para a pessoa que está no seu lado e diz assim: abençoado a pobreza, a miséria, a doença, a maldição, isso não te pertence mais, meu irmão. Deus olha para a igreja aqui da Ceilândia e vê uma multidão de ganhadores de almas. Deus olha para a igreja aqui da Ceilândia e vê uma multidão de gente rica, de gente próspera, de gente curada, de gente vencedora. Deus olha assim, então aprenda a se ver como Deus te vê de ver. Pastor, mas a minha casa está difícil. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos virão, a minha esposa virá, o meu marido virá, o meu tio virá, a minha mãe, o meu pai virá e vai adorar o Senhor nesse lugar. Eu creio, eu declaro que assim será, e a minha família será próspera em todas as áreas. Mas isso é de acordo com a sua mentalidade. É por isso que eu falo lá em Romanos, capítulo 12, qual é o versículo mesmo, queridos? Capítulo 12, versículo 2. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Seguindo a trilha do pensamento do pastor Cristóvão, lá na chácara. Irmã Fátima também estava lá, Josiane também estava lá. Quem mais por aí? Tem mais gente. Mateus Vívia também. Só que Mateus e Vívia só ia de vez em quando, sabe, gente? Não tava, eles só iam. De vez em quando apareciam por lá.
Quando nós estávamos com aquele microfone naquela caixinha, tu lembra, né, Gustavo? Aquela caixinha que era parecida com aquele carro da pamonha. Aí depois aí melhorou o negócio, aí trocou, né? Ficou um negócio melhor e tal. Mas ainda assim, não era lá essas coisas. E eu tocando aquela guitarra. Irmãos, na minha mente, eu imaginava isso que vocês estão vendo hoje. Na minha mente, estou dizendo na minha mente. No coração já estava estabelecido, a questão é aqui. Irmãos, no seu coração está uma beleza. É sério, ó. Top mesmo. A questão toda é aqui. O que fez o povo de Israel ficar escravos não foram os egípcios, foram a mentalidade deles. O que fez com que os soldados de Saul fugissem do gigante Golias, não é porque ele era um gigante forte, não. Era a mentalidade deles. Fugiam para valer, o tempo todo. Fugindo. O que fez com que Davi vencesse o gigante, não foi a pedra, foi a mentalidade. Agora, a mentalidade, ela muda, ela é construída, destruída e ela muda também. Você pode mudar a sua mentalidade. Como? Tendo atitudes diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é daqueles que pega o celular e fica passando os stories, Instagram, Facebook, TikTok, que mais? Essas redes sociais, você precisa de um detox disso. Você precisa de um detox disso. Alô, eu tenho Twitter, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tá? A nossa igreja tem Instagram, a nossa igreja tem Facebook. O problema não são as redes. O problema é a atitude nas redes. Inclusive, se você tira fotos aqui nessa igreja, eu peço, por favor, me marca, porque eu quero lá compartilhar. Eu tenho um Instagram que tem mais de 12 mil seguidores. Eu posso compartilhar, eu quero compartilhar. Mas, irmãos, não é isso que tem que ser a prioridade da sua vida. Isso tem que ser se sobrar tempo. Aprenda a preencher o seu tempo. Escuta. Aprenda a preencher o seu tempo com aquilo que é produtivo, com aquilo que traz retorno, com aquilo que traz coisas maiores para a sua vida. Acordou de manhã, vou ouvir uma ministração sobre prosperidade, sobre fé, sobre cura, sobre sei lá o que. Eu vou assistir uma ministração, eu vou assistir até o fim. E vou sentar eu vou sentar e vou acompanhar a ministração no meu celular. Eu vou sentar, vou assistir como se estivesse na hora no culto. Estão entendendo? É assim que você muda a mentalidade. A sua mentalidade é assim que você muda. Para quê? Para que você não seja igual aqueles crentes com alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Hoje eu estou bem, hoje eu estou demais. Meu amigo, que bênção. Oh, glória, eita, aleluia, glória a Deus e tal. Oh, aleluia, glória a Deus. Isso no domingo. Aí na segunda. Eita, ó, mais outra conta para pagar. Meu Deus do céu, o que é que eu faço? Vou ligar para Carlene. Carlene. Mulher, me ajuda, mulher. Estou numa situação difícil, estou precisando de 78 mil reais. Sobrou algum trocado do teu pão aí? Liga não. Por quê? Porque Carlene vai estar fazendo um café com água, não pode atender. Liga não. Carlene não é sua fonte. Oh, glória a Deus, um amém ali atrás. Tá, eu vou repetir de novo. Carlene não é sua fonte. Seu marido não é sua fonte, minha irmã. Sua esposa não é sua fonte. Sua empresa não é sua fonte. Seu emprego não é sua fonte. Seu trabalho não é sua fonte. Deus é a sua fonte. Se ao invés de você ficar se rolando pelas redes sociais, você procurasse colocar instrumentos para através dos quais a fonte pudesse jorrar na sua vida, pode ter certeza, você estaria muito diferente. Alô? Vamos lá, Romanos capítulo 12, que já passou do meu tempo, já estourou.
Mas eu sou o pastor, eu estouro o tempo, mas o ministro nenhum pode não, tá? Só eu. Capítulo 12, não vai ter ministro aqui ministrando 2 horas. Vamos lá, capítulo 12, versículo 2. Eu conheço meu povo. Capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, com esta era, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Quando diz e não vos conformeis, está dizendo, não entre na forma deste mundo. Forma. É a forma que diz como é o bolo. Pode ter forma de coração, redondo, quadrado, não é verdade? A forma. Ele está dizendo, não entre na forma desse mundo, porque ela vai te limitar. O mundo limita. Escute, o mundo limita, por quê? Porque o mundo jaz no maligno, querido, jaz no maligno. Nós não estamos no mundo para ser iguais ao mundo, para nos conformarmos com o que está no mundo. Nós estamos no reino de Deus para influenciar o mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É aí que é a mudança de mentalidade. Rapaz, eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, que também era doutor em, esqueci o nome, qual era a área dele. Ele disse, meu trisavô era miserável, era pobre, vivia na miséria. Meu bisavô vivia na miséria. Meu avô, adivinha, miséria, pobreza. Ele disse, olha, não tem a linha da pobreza, a gente vivia muito abaixo dela, mas muito mesmo, da pobreza. E meu pai, mesma coisa. Mas quando eu li na palavra quem eu era, eu decidi mudar isso. A pobreza parou comigo. Ele já está com o Senhor, esse abençoado. E quando ele faleceu, ele tinha várias empresas, aviões. Ele era muito conhecido lá no país dele, bastante conhecido. O hino nacional do país dele foi ele que fez. Ele que fez. Um homem extremamente conhecido, fiel ao Senhor, um crente digno mesmo, para valer. Tudo por quê? Porque decidiu mudar uma mentalidade que vinha de gerações. É fácil? Não, não é. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que vem de bom, não é fácil, só a salvação. Basta você dizer, Jesus é o meu Senhor, crendo com o coração, você é salvo. Amém? Amém? É fácil. Só que não foi nada barata, custou muito caro o sangue de Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quem se transforma é você, através da renovação da vossa mente, para que experimenteis cura, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis prosperidade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis salvação na família, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só fará isso, só vai experimentar isso quando a sua mentalidade for igual à de Deus. Ô meu irmão, é a tua mentalidade que determina a tua prosperidade. Esta foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nessa noite. Mude a sua mente, se ela não estiver de acordo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olá, tudo bem? Graça e paz. Que bom que você ficou conosco até o fim dessa mensagem. E eu tenho um convite para te fazer. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queira fazer isso agora, repita essa oração comigo. Deus, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e eu creio que sou salvo. Se você fez essa oração comigo, nós queremos te conhecer. Clica no link logo abaixo da descrição deste vídeo, responda ao questionário e seja muito bem-vindo à família de Deus. Prospere e avance!